Programa Viver é Melhor de volta aqui na Boa Vontade TV e já estamos neste clima de Copa do Mundo. Aliás, esse clima é o melhor clima, né? Esse clima de jogo, de fraternidade, todo mundo reunido, torcendo pelo seu querido país e nós aqui, olha, vestindo a camisa da solidariedade. Essa é a campanha tradicional da Legião da Boa Vontade, Fiz um Gol pela Infância Brasileira, convocando você a também marcar o seu gol no futebol da caridade. Um futebol que salva vidas todos os dias e salva almas para Deus também. Aqui, quando você colabora com esta campanha, você ajuda a Legião da Boa Vontade a promover educação, cultura, sempre com espiritualidade ecumênica, na formação de cidadãos ecumênicos por um Brasil melhor, por uma humanidade mais feliz. Então, não é apenas uma camisa, é uma camisa que a gente veste e se reveste desse grande espírito que é o espírito do brasileiro, o espírito da solidariedade. Para ter a sua em casa e olha, ter todas essas assinaturas de grandes jogadores que fizeram e estão fazendo a história das Copas do Mundo, basta você acessar o site www.lbv.org/doe, www.lbv.org/doe. Hoje o programa Viver é Melhor fala sobre doenças comuns na terceira idade. Osteoporose. Bom, já que vamos falar sobre osteoporose, a gente vai buscar entender por que nessa fase da vida, doutor Mário, os ossos vão se tornando mais fragilizados. A gente, no metabolismo da nossa estrutura óssea, o que ocorre é que a gente forma o esqueleto e com toda a sua plenitude até em torno de 21 anos. Certo. Do 0 aos 21 anos a gente está ganhando massa óssea, a gente está formando o nosso esqueleto. A partir de então, a gente começa gradativamente a uma perda muito lenta. Ao longo da vida, isso vai se prolongando. Tá. Nas mulheres, depois da menopausa, por conta da diminuição do estrógeno, que é um hormônio feminino, essa perda de massa óssea ela se acelera de forma significativa. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver que algumas mulheres desenvolvem um osso muito fraco, muito frágil, muito suscetível a fraturas, né? A osteoporose. Alguns outros fatores, uso de medicamentos, quimioterapia, corticoides, às vezes alguns hábitos de vida que a gente tem, então o tabagismo, as pessoas que fazem uso crônico de álcool, esses fatores também agravam, aceleram essa perda de massa óssea. Como eu falei, mesmo nessas pessoas que não têm nenhum desses fatores de risco, é fisiológica a perda da massa óssea ao longo da vida. Então, quando a gente chega mais próximo ao final da vida, a gente tem um osso mais frágil de forma geral. Então, uma atenção que a gente tem que ter com os pacientes que estão na terceira idade é a saúde óssea deles. Certo. Então, é uma prevalência muito mais comum em mulheres do que em homens. Mais comum em mulheres que em homens. Não que seja raro em homens, a gente acaba, os médicos de forma geral, negligenciando isso um pouco, porque a gente sempre lembra das mulheres e a gente acaba às vezes esquecendo de olhar para os homens também com esse olhar, procurar submetê-los a exames que identifiquem a osteoporose, porque apesar de ser muito mais comum em mulheres, nos homens também ocorre. E como que ela afeta o osso, doutor? A estrutura mineral do osso, a arquitetura do osso, ela vai se alterando. Então, você tem um osso que é um osso mais poroso, né? A estrutura interna do osso ela fica mais rarefeita, certo. Então é um osso menos resistente. Vai criando uma espécie de buraquinhos, por ficando assim meio que um osso esponjoso, digamos assim. Certo. Né? Então é um osso que é muito mais frágil, muito mais suscetível aos traumas e às vezes ele sustenta mal o peso do corpo, né? Então a gente pode ter fraturas por desabamento das vértebras da coluna simplesmente pelo nosso próprio peso, não necessariamente a pessoa precisa tomar uma pancada ou ter uma queda, mas se o osso está muito frágil, a vértebra ela achata, ela se esmaga, né? Pelo próprio peso da coluna. Já não, o osso mesmo já não consegue mais sustentar aquele peso que antes ele sustentava sem problemas. Certo. E aí, como é feito o tratamento para a osteoporose?
Então, o tratamento ele é feito através de a suplementação do organismo adequada do cálcio, que é a matéria-prima do osso, né? E a vitamina D é um fator importante também. A vitamina D, apesar de ser chamada de vitamina, ela é um pré-hormônio. E esse pré-hormônio, ela vai agir no nosso intestino absorvendo mais cálcio. O cálcio no osso, então, ele é fixado, o cálcio que está na corrente sanguínea, ele é fixado no osso, dando um maior suporte. Para os casos de osteoporose, além dessa suplementação de cálcio e vitamina D, existem algumas medicações que vão agir ou diminuindo a quantidade de células que tiram esse cálcio do osso, que são os osteoclastos, ou ela vai estimular outras células, que são os osteoblastos, que colocam cálcio no osso. Porque essas duas populações de células, elas estão agindo ao mesmo tempo. Mas a ação dessas células que tiram o cálcio do osso, geralmente ela é maior, um pouco maior do que as que colocam o cálcio no osso a partir de uma certa idade. Então, essas medicações que a gente pode usar vão trazer isso para um equilíbrio maior. Preservando, assim, a estrutura óssea. Certo. E tem como a gente, por exemplo, fazer um tratamento preventivo para a osteoporose? Tem. Isso é importantíssimo, né? Uma coisa que eu bato, uma tecla que eu bato firmemente é que para a gente colher os frutos de uma terceira idade mais saudável, a gente tem que plantar isso desde cedo. Sim. Né? Então, a pessoa que não cuidou do corpo não vai chegar aos 60, 70 anos em condições de fazê-lo plenamente. Então, desde cedo, você tem que tomar alguns cuidados para que você possa manter um osso mais resistente às ações de osteoporose no futuro. Então, uma coisa importante é a atividade física regular. A modelação óssea, ela é influenciada por atividade física com carga, então força muscular. A força da gravidade que a gente coloca em cima dos nossos ossos estimula essas células que produzem osso a trabalharem mais. Né? Então, se a gente fizer um trabalho um trabalho resistido, uma musculação, uma ginástica, com um trabalho que você coloque peso em cima da estrutura do corpo, você está estimulando o seu corpo a produzir um osso mais resistente. Isso ao longo da vida vai ser muito benéfico, você vai ter um osso mais resistente quando chegar na terceira idade. Outra coisa, exposição solar adequada. A nossa pele, quando recebe as ações do sol, ela produz mais vitamina D. Então, a gente acaba, no nosso dia a dia, trabalhando muito em locais fechados, a gente deixou de ficar exposto ao sol. E quando a gente faz com um protetor solar, o que é muito saudável para prevenir o câncer de pele. Mas, em compensação, a gente está impedindo que o sol consiga atuar na pele para a gente produzir a vitamina D adequada. Então, 10 a 15 minutinhos de exposição solar no período de antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde sem o protetor solar é o suficiente para você produzir a vitamina D adequada. E como tem que ser essa exposição, doutor? Você tem que estar com pouca roupa, porque a maior área de pele exposta, mais você vai fazer vitamina D. Certo. E por esse curto período de tempo, nesses horários onde a incidência dos raios UVB são um pouco menores, então é menos deletério para a nossa saúde da pele, né? Certo. A gente tem aqui a dúvida da Maria Matos, ela é da cidade de Santo André. Um abraço para você, Maria Matos. Ela fez uma pergunta muito interessante, quer saber qual é a atividade intelectual que o doutor aconselha para fazer, para pessoas com mais idade fazerem. Daqui a pouquinho nós vamos ter a sua resposta, Maria Matos. Antes eu também quero aqui compartilhar a dúvida da Luciana Andrade, que fala sobre a osteoporose. Ela pergunta, doutor, se uma pessoa que fez quimioterapia tem uma chance maior de ter osteoporose. E conta que a mãe dela fez um tratamento e acho que ela ainda está fazendo o tratamento, está tomando muito corticoide. Então, como eu falei antes, algumas medicações, elas aceleram essa perda da massa óssea. Os corticoides, se usados de forma contínua por um período maior do que 2 a 3 meses, eles realmente aceleram a perda da massa óssea. E alguns quimioterápicos também o fazem. Não são todos, não é qualquer quimioterapia, mas uma grande parte dos remédios usados em quimioterapia e os corticoides frequentemente também são usados, então a combinação deles pode acelerar a perda da massa óssea, favorecendo o aparecimento da osteoporose, mesmo em mulheres mais jovens. Certo. A alimentação influencia? Influencia. O cálcio, a fonte de cálcio principal que a gente tem é a nossa alimentação. Então, alimentos derivados do leite e algumas outras frutas e verduras, elas são a nossa principal fonte de cálcio.
Se a gente não tem o hábito de consumir esses alimentos em grande quantidade, a gente vai ter um menor aporte de cálcio para o nosso organismo, e assim fazendo com que as células do corpo tenham pouco substrato para fortalecer o nosso osso. Então, manter o hábito de consumir leite, queijo, os outros derivados do leite, pelo menos 2 a 3 porções por dia, a gente está garantindo aí que a gente consiga, nosso organismo tenha todo o aporte de cálcio necessário para manter uma saúde saudável do nosso esqueleto. Tá certo. Nós estamos indo para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o programa Viver é Melhor, hoje falando sobre as doenças mais comuns na terceira idade. Você pode continuar ligando 0310 07 940 ou então pelo portal boavontade.com/tv ou ainda no facebook.com/boavontade. O intervalo é breve, a gente volta já.